Hoje é dia 1º de março de 2016, estamos aqui no almoxarifado da Prefeitura e vamos conversar com a farmacêutica Larissa. Primeiro, eu gostaria de saber como está a questão do controle de medicamentos e a questão da informática. Então, a gente teve um avanço grande, né, nessa questão de controle, né? No final do ano passado, a gente conseguiu implantar a internet no local. E, a partir disso, a gente começou a usar o SIS, que é uma ferramenta do Fiorilli própria para controle de estoque de almoxarifado. E, então, a gente recebe os produtos, as notas fiscais, os pedidos de compra, dou entrada pelo sistema de compras da Prefeitura para lançamento de nota, né, para a parte contábil. Ele me gera uma requisição e, a partir dessa requisição, eu lanço no meu programa do SIS. Então, hoje eu consigo entrar no meu sistema e saber a quantidade financeira que eu tenho em estoque e a quantidade de cada item que eu tenho lá. Quanto eu tenho de omeprazol, quanto eu tenho de amoxicilina. Então, acho que a gente progrediu bastante com relação a isso. A partir de quando que houve esse progresso, a instalação desses programas e como era feito antes? Então, eu entrei no almoxarifado da saúde em julho de 2013. E desde que o Tribunal de Contas exigiu que fosse feito um controle, então, na falta de ter um sistema, porque o sistema de compras não conseguia ter um local para colocar lote e validade, fazer um controle, né, porque de compras é só para lançamento de nota, eu passei a fazer fichas de controle de estoque. Então, a gente tinha fichas manuais. Por essas fichas, eu sabia a quantidade que era encaminhada para cada unidade de saúde, quantidade de saída de medicamento. E, a partir disso, eu e a coordenadora Denise, a gente começou a pesquisar. Todos os funcionários estão fazendo o curso do Horus, que tem que fazer para implantar nas unidades. A partir disso, a gente começou a batalhar a implantação do Horus nas unidades. Só que o Horus para o almoxarifado da saúde, na época, era um pouco complicado, né? E a gente veio a descobrir, pela falta da internet, tudo. E a gente veio a descobrir que o Fiorilli tinha essa ferramenta. Então, a gente pediu para ver as unidades, os locais, as cidades que tinham. Fomos visitar várias cidades para ver o funcionamento do Horus. Visitamos cidades que também têm o Fiorilli, o programa do Fiorilli, a gente foi até lá. E, a partir disso, a gente vem lutando. Então, desde o final do ano passado, né, de outubro para cá, que foi quando a gente conseguiu pôr a internet aqui no prédio, que nós estamos colocando, inserindo os medicamentos, fizemos uma contagem de estoque e estamos funcionando dessa forma. Já temos controle do que sai, do que entra aqui dentro do almoxarifado da saúde. E a questão da falta de medicamentos, que a gente percebe que os usuários da saúde sempre reclamam de falta de determinados medicamentos. Como é que está? Está equacionado? Como é que está essa questão? A partir desse ano agora, a gente tem recebido uma quantidade boa de medicamento, né? Já começou a chegar. Eu estava de férias em janeiro, voltei agora em fevereiro e já tem medicamentos chegando. A gente tem uma quantidade grande que chega ainda dentro dessa semana de pedido de compra. E, assim, antes eu não sei te dizer qual o motivo, né? As empresas também atrasam bastante, às vezes, a entrega. A gente cobra de novo, encaminha pedido de notificação para licitação e, a partir daí, eles tomam as medidas cabíveis. E outra queixa comum é a questão do leite infantil, dos leites infantis, né? Como é que está isso? Então, a semana passada chegou uma quantidade grande de leite, já está disponível no posto lá da Rua Acre, né, no centro de saúde. Já foi entregue toda a quantidade que foi solicitada do pedido de compras. A gente já está regularizado com o leite e com a parte de dieta integral também. E outra polêmica grande foi a questão do uso do Metalise no pronto-socorro, com relação à falta do medicamento, ao custo do medicamento. Isso também está equacionado ou não? Sim, acho que agora já está solucionado, porque o ano passado, desde que saiu, passou a não fabricar mais o streptokinase, que era um medicamento de uso, né? Foi começado a usar o Metalise. E ficou uma época, acho que sem, a Denise pode explicar melhor, que ela sabe. Ficou uma época, o próprio fabricante ficou sem o sal do produto para fabricar. Então, as distribuidoras que tinham uma quantidade grande em estoque, né, tinham o medicamento para fornecer. A Prefeitura de Avaré o fornecedor, né, responsável ficou sem ter o produto, não conseguia comprar de outro local, porque distribuidora só consegue comprar direto do próprio fabricante, né? Então, a Prefeitura passou a comprar da verba que eles têm mensalmente da Santa Casa e acabava não ficando sem o medicamento. Vamos falar agora com a farmacêutica Denise.
sobre a questão do Horus, do controle das unidades de saúde e como está a expansão da informatização nas unidades básicas. Bom, a implantação do Horus teve início no final de 2013. Eu ainda não era coordenadora de assistência farmacêutica, mas a coordenadora anterior, né, a doutora Maureen, ela iniciou esse processo junto ao Ministério da Saúde. Em 2014, nós efetuamos o treinamento, né, a capacitação dos funcionários que iriam operar o sistema. Esse sistema é disponibilizado online pelo Ministério da Saúde, então não há necessidade de instalar nas máquinas. Apenas havia necessidade de que se tivesse uma internet de boa qualidade e rápida. Isso foi um dos fatores que nos limitaram, né, dificultou um pouco essa implantação. Mas à medida que nós fomos conseguindo essa disponibilização da internet nas unidades, o Horus foi sendo implantado em cada uma das farmácias. E qual é o estágio hoje dessa implantação? Hoje, para finalizar a implantação do Horus nas farmácias das unidades básicas, ainda restam 2 unidades que ainda não dispomos da rede, da internet. Está sendo providenciado, né, junto ao setor de TI, me parece que é a questão de equipamentos, né, que são necessários à aquisição, então a gente aguarda, né, essa finalização para que todas realmente estejam operando o Horus. E no dia a dia, por exemplo, as unidades que já estão integradas, a agilidade e o controle melhorou bastante ou não? Bastante. O sistema Horus permite que nós tenhamos o total controle, né, das receitas que são atendidas. Nós conseguimos determinar o médico que prescreveu a unidade que foi atendida, a data, nós conseguimos agendar as próximas retiradas no caso de medicamentos de uso contínuo. Nós conseguimos emitir relatórios diários de entrada e saída em estoque. Esse sistema é muito bom. A dificuldade que nós temos é essa. A internet, às vezes o sinal é um pouco lento e o sistema acaba travando. Todavia, a gente conversou com o pessoal de TI e nós visitamos outros municípios e eles disponibilizam esse sistema, o SIS da Fiorili, ele faz a integração com o Horus. Então, para a gente agilizar esse atendimento, o atendimento ser mais rápido, nós deveríamos implantar essa plataforma do SIS nas unidades. Nós faremos o atendimento via a SIS e ele faz a integração com o Horus. Então, ele transmite as informações para o Ministério da Saúde. Isso vai ajudar bastante. E com relação aos mandados judiciais, como é que estão o número dos mandados e o cumprimento efetivo deles? Olha, até acho que dia 18 de dezembro, eu tenho conhecimento que existiam 183 mandados em vigor. Desses, 51 foram originados no ano de 2015. Os outros eram de anos anteriores. Ano passado, a gente teve uma série de dificuldades para cumprimento de alguns mandados, principalmente de alguns itens específicos, medicamentos de alto custo, que os nossos distribuidores não conseguiam fazer aquisição. Mas a partir do 3º quadrimestre do ano passado, com a realização de novos pregões, essa dificuldade nossa está reduzindo. Então, praticamente todos os mandados estão sendo cumpridos nas suas datas, não estamos mais com aquele atraso que a gente verificou o ano passado. E a questão do fechamento das farmácias, que deu alguma polêmica, a imprensa abordou isso realmente também está resolvido ou deverá continuar dessa maneira? Olha, foi aberto, né, um concurso recentemente, então deverão ser contratados mais 2 farmacêuticos, porque as farmácias, na realidade, a gente teve que encerrar o funcionamento em função da necessidade de cumprimento de uma lei sanitária federal, que obriga a presença do profissional farmacêutico em tempo integral nas farmácias. E como o número de farmacêuticos que a gente tem no município é inferior ao número de farmácias, nós somos obrigados a reduzir esse número. Com a contratação de mais 2 farmacêuticos, nós poderemos reabrir mais algumas unidades. Futuramente a gente vai ter que reavaliar essa questão, se realmente vão contratar mais farmacêuticos para voltar ao número inicial, ou se a gente vai manter esse número, mas de alguma forma equipar melhor as farmácias, porque talvez não seja a redução do número de farmácias que dificulte o acesso, mas sim a quantidade de medicamentos disponíveis em cada uma, né? E a gente vai ter que fazer um trabalho em cima disso.